Salmo, capítulo 11. Nós estamos numa série de pregações em Colossenses, mas hoje eu achei por bem pregar no Salmo capítulo 11. No Senhor confio. Como dizeis então a minha alma, fugi para a vossa montanha como pássaro? Pois eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem as escuras aos retos de coração. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus, os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência, odeia a sua alma. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Isso será a porção do seu copo. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto olha para os retos. Amém. Até aqui a palavra de Deus. Fugir para as montanhas é uma frase que se tornou uma espécie de meme, né? Para se referir a algo que não tem mais nem esperança nem salvação. O mundo está acabando, então o que a gente faz? Nós fugimos para as montanhas. Nós temos a impressão que a cada dia que passa, não há nem esperança e nem salvação para o mundo no qual nós estamos vivendo. E a única coisa que podemos fazer é fugir para as montanhas. A cada dia que passa, nós temos a percepção de que o mundo está se tornando cada vez mais anticristão. E não é o caso de que as pessoas e as instituições rejeitam o cristianismo. Não é apenas a rejeição do cristianismo. Não é apenas a rejeição do evangelho. A verdade é que muito mais do que mera rejeição, o mundo, as pessoas e as instituições estão ativamente cada vez mais hostis aos cristãos e ao cristianismo. E a qualquer coisa que os lembre de Jesus. Nós percebemos essa hostilidade todas as vezes que somos pressionados a manter a nossa fé na privacidade das nossas vidas. Em muitas empresas, por exemplo, não se pode falar do Evangelho. Porque se decidiu que se você falar do Evangelho, falar de Jesus, você vai estar ofendendo os demais empregados daquela empresa que não creem em Jesus, que rejeitam Jesus. Então o RH da empresa diz o seguinte: olha, tu até pode ter a tua fé pessoal. Não tem nenhum problema, tu pode crer em Jesus, tudo, mas isso é na privacidade da tua vida. Aqui tu não pode ser um cristão, aqui tu tem que ser um mero empregado, um mero trabalhador. Então nós percebemos essa hostilidade todas as vezes que somos pressionados a manter a nossa fé na privacidade das nossas vidas. Quando nós somos advertidos que se dermos publicidade àquilo que nós cremos, nós vamos arcar com as consequências, e essas consequências não serão muito agradáveis. Um estudioso cristão contemporâneo nosso, norte-americano, chamado Gary DeMar, ele afirmou o seguinte: o mundo não se sente ameaçado por pessoas que creem que quando morrerem irão para o céu. O mundo não se sente ameaçado por pessoas que creem que quando morrerem vão para o céu.
o mundo se sente ameaçado, o que amedronta o mundo é quando os crentes acreditam que a Bíblia tem aplicações e implicações para todas as áreas da vida. É isso sim que amedronta o mundo. Por que na história da igreja primitiva os cristãos eram mortos pelos Césares no Império Romano? Não é porque eles acreditavam que quando morressem eles iriam para o céu. Não. O que levava os imperadores, os Césares, a matar os cristãos era a confissão dos cristãos. Jesus Cristo é Senhor. E essa expressão é mais profunda do que nos parece ser em português. Porque Senhor, em grego, que era a língua que se falava na época, é Kyrios. Jesus é Senhor. Jesus é Kyrios. Kyrios Jesus. Só que essa palavra Kyrios, ela era aplicada também a César. César é Senhor. Kaiser Kyrios. Os cristãos primitivos apresentavam Jesus como um rival de César. Eles diziam: César, não é tu que tem autoridade sobre nós, não é tu que tem autoridade sobre os nossos corpos, não é tu que manda no mundo. É Jesus que manda no mundo. É Jesus que recebeu toda a autoridade nos céus e na terra. O César não se importava se Jesus tivesse toda a autoridade nos céus, porque o governo de César é onde? É na terra. Agora César se importa quando os cristãos dizem que Jesus não apenas governa nos céus, Jesus também governa na terra, porque isso significa que César não pode mais fazer tudo aquilo que ele gostaria de fazer. Ele tem que se submeter a Jesus. É por isso também que Herodes ficou extremamente preocupado quando de repente chegaram os magos lá em Jerusalém dizendo que havia nascido o rei dos judeus. Herodes pensou: não, que história é essa de rei dos judeus? Eu sou o rei dos judeus. Ninguém deve governar sobre os judeus além de mim. Então, o mundo não se sente ameaçado quando nós apenas cremos que quando morremos nós vamos para o céu. Porque cada um tem a sua crença acerca do pós-vida, né? Uns creem que existe céu, outros creem céu e inferno, outros creem que existe céu e inferno e o purgatório. Outros creem que não existe nada disso. Outros creem apenas que a gente fica eternamente reencarnando e assim por diante. O mundo não se sente ameaçado quando a nossa fé se limita a: quando eu morrer eu sei que eu vou para o céu. Não. O mundo se sente ameaçado quando os crentes creem que a fé deles tem implicações para a vida dos filhos deles, para a vida familiar, para a vida em sociedade. Isso sim deixa o mundo amedrontado, e é exatamente por isso que o mundo se torna hostil. É exatamente porque esse sistema controlado pelo diabo se torna hostil. Ai de nós se nós discutirmos a sexualidade humana de acordo com o propósito para o qual Deus criou o sexo, né? Tu não pode afirmar que o homossexualismo é errado, que todas as outras perversões que existem por aí são erradas. Não, a gente não pode dizer isso, porque daí a gente não vai estar amando as pessoas que têm essa ou aquela preferência sexual, então a gente não pode fazer isso. A gente não pode ensinar os nossos filhos acerca disso, né? Porque daí a gente... Imagina só, quem é tu para dizer aquilo que teu filho deve ser, né?
E se o teu filho resolveu ser gay? Tu não pode proibir o teu filho de ser gay? Quando eu digo proibir no sentido... Porque nenhum crente que leva a Deus a sério vai espancar um homossexual, pensando que pelo espancamento a pessoa vai mudar de vida. Né? Nenhum crente que leva a sério afirma isso. Mas é isso que o mundo diz acerca dos crentes. Né? Que o crente é aquele que é preconceituoso, que o crente é aquele que é violento, que prega a violência contra os homossexuais. Não, nós não pregamos a violência contra os homossexuais. A gente apenas diz que a sexualidade humana não foi criada para isso. Deus não criou o sexo para isso, e pessoas que usam o sexo para isso estão destruindo a si mesmas e estão desonrando a Deus. E já agora recebem em si mesmas o castigo, e receberão castigo depois eternamente, caso não haja arrependimento. Então, ai de nós se nós discutirmos a sexualidade humana de acordo com o propósito para o qual ela foi criada por Jesus. Ai de nós se nós afirmarmos que, sendo o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus limitou os poderes do governo a apenas duas coisas. Vocês sabiam disso? Que Jesus limitou os poderes do governo a apenas duas coisas. Na verdade, uma coisa apenas, que pode ser dividida em duas. Jesus limitou a autoridade do governo apenas para proteger os bons e punir os maus. Romanos 13. É só isso que o governo deve se meter. Na proteção dos bons e na punição dos maus. O governo não deve se meter na questão de saúde. Né? O SUS é uma tristeza, né? Se qualquer um de nós hoje ficar doente, vai ser um verdadeiro martírio se a gente for depender do SUS. Por quê? Porque é o governo que administra a saúde. Alguém já disse que o governo, quando ele abraça as coisas que Deus não determinou para ele faz tudo ruim. Porque Deus determinou o governo só para proteger os bons e punir os maus. Mas o governo quer fazer tudo. O governo quer cuidar da saúde, quer cuidar da economia, o governo quer cuidar das relações familiares, inclusive. O governo quer cuidar de tudo, da infraestrutura, construção de estradas e tudo, e daí tudo é feito de forma precária. As estradas não são boas, né? Basta começar a viajar por aí, a gente vai ver que as estradas não são boas, a segurança não é boa, a única coisa que o governo deveria te fazer, que é a segurança pública, também não é boa, a educação não é boa, a saúde não é boa, a economia também, né? A economia, nos 4 anos do Bolsonaro não foi boa, no Lula não vai ser bom, não importa quem assumir, quem não assumir, sempre vai ser ruim, porque o governo abarcou todas as coisas que não compete ao governo fazer. Só que se um discípulo de Jesus chegar e dizer, olha, Jesus, vocês estão indo além da autoridade que Jesus deu para vocês, os cristãos vão ser perseguidos. Se a gente afirmar, vocês não podem legislar acerca daquilo que vai ser ensinado ou não ensinado aos nossos filhos, quando nós falamos isso, o governo se torna hostil, o mundo se torna hostil. Quando nós afirmamos que a palavra de Deus deve governar cada aspecto da vida humana neste mundo, o mundo se torna hostil a nós. E quando percebemos que aqueles que devem proteger os bons e punir os maus, de acordo com a lei de Deus, quando nós percebemos que eles mesmos, eles que deveriam de proteger os bons e punir os maus,
quando nós percebemos que eles rejeitaram a lei de Deus e passaram a chamar o bem de mal e o mal de bem, o profeta Isaías diz: ai daquele que chama o mal bem e o bem mal. Quando nós percebemos que eles rejeitaram a lei de Deus e passaram a chamar o bem de mal e o mal de bem, e como consequência passaram a proteger os maus e punir os bons, quando nós percebemos que nada neste mundo pode nos proteger da hostilidade das pessoas e das instituições contra nós, que somos discípulos de Jesus, qual é a tentação que nós sofremos? A tentação de fugir para as montanhas. Por mais incrível que pareça, nós acabamos acreditando neste meme. Fujam para as montanhas. Nós pensamos que só nos resta fazer isso. Fugir para as montanhas, como os amigos de Davi o estavam aconselhando aqui no versículo 1 do Salmo 11. Afinal de contas, se forem destruídos os fundamentos, como questiona o versículo 3, o que mais poderá fazer o justo? A não ser fugir do mundo em direção às montanhas e se isolar da sociedade. O problema é que, se realmente fugirmos do mundo para as montanhas, para nos isolarmos da sociedade, nós estaremos traindo a Jesus. Nós estaremos deixando de ser leais a Jesus. Porque a fé cristã jamais pode ser limitada à privacidade das nossas vidas. A fé cristã é algo extremamente público. Por definição, a fé cristã é pública. E isso fica claro a partir da ordem que Jesus deu antes de subir aos céus. Ele disse: toda autoridade me foi concedida no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. Isso aqui não é privado, isso aqui é algo público. As nações devem ser discipuladas, as nações devem ser ensinadas a obedecer a Jesus. Limitar a fé cristã à esfera privada das nossas vidas significa negar a Jesus e significa negar tudo aquilo que ele fez e conquistou. Porque de que forma conseguiríamos discipular as nações, batizá-las no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensiná-las a obedecer tudo aquilo que Jesus ordenou, se nós fugirmos para as montanhas? Como é que isso será feito? Não será feito. A experiência de fugir para as montanhas, ela já foi tentada na Idade Média. Sempre a gente pensa na Idade Média, a gente pensa em cavaleiros e a gente pensa em monastérios. Quem eram os monges, senão cristãos que haviam fugido para as montanhas? Eles se isolaram do mundo. Eles chegaram à conclusão: olha, esse mundo aqui é muito pecador, as pessoas não estão a fim de buscar a Deus. O que a gente pode fazer? A gente tem que se isolar. Vamos aqui se isolar num lugar, vamos construir um monastério, um castelo, alguma coisa assim, e a gente vai morar sozinho aqui, isolado. Então a experiência de fugir pelas montanhas já foi tentada na história da igreja e ela não funciona. Porque o ideal, a ordem de Jesus, não é que nós nos isolemos do mundo, não é que nós fujamos do mundo e do perigo que o mundo representa para nós, não, é que nós enfrentemos o mundo. Eu fico pensando agora, por exemplo, no dia 11 de setembro de 2001, quando os Estados Unidos foram atacados, aqueles 2 aviões derrubaram as 2 torres. Os discípulos de Jesus não são as pessoas que
estavam descendo das Torres Gêmeas e conseguiram fugir. Não. Os discípulos de Jesus são os bombeiros, os policiais, os paramédicos que estavam correndo em direção às Torres Gêmeas. E que entraram e que muitos deles morreram, inclusive. Os discípulos de Jesus não são aqueles que fogem do perigo. Não, os discípulos de Jesus são aqueles que estão correndo em direção ao perigo. Não é fugir do perigo em direção às montanhas, não. É correndo em direção ao perigo. Fugir para as montanhas, então, não é uma opção viável para um discípulo de Jesus. E se não devemos fugir, significa que nós devemos permanecer. Enfrentar o perigo. Combater o mal. Combater o bom combate. Nós devemos permanecer firmes onde estamos, mesmo em face da hostilidade crescente das pessoas e das instituições. Mas permanecer firme, permanecer fazendo o quê exatamente? O Salmo 11 nos dá duas respostas a essa questão. Duas respostas que se completam. Do versículo 1 até o versículo 3, nós aprendemos que mesmo em face da hostilidade deste mundo, nós devemos permanecer firmes, restaurando os fundamentos que os ímpios destruíram. Aquilo que foi destruído e fez a sociedade ruir, é nós que devemos reconstruir. E do versículo 4 até o 7, nós somos ensinados que ao permanecer fiéis à responsabilidade que Jesus nos entregou, nós estaremos cooperando com Ele no seu juízo sobre os ímpios. Então a resposta bíblica, a pergunta do versículo 3, se forem destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? A resposta bíblica a essa pergunta não é fugir para as montanhas. Não, a resposta bíblica é, se forem destruídos os fundamentos, confie no Senhor e restaure aquilo que os ímpios destruíram, cooperando com Deus no seu juízo sobre eles. O Salmo 11, tudo isso aqui foi a introdução, tá? Agora nós vamos à pregação em si. O Salmo 11 começa com uma declaração da plena confiança que Davi tinha em Deus. No Senhor confio, diz ele. Literalmente, o verbo traduzido aqui como confiar significa buscar refúgio. E nos dias de Davi, isso era algo imprescindível. Davi era um soldado, um guerreiro. Às vezes, na batalha, era necessário fugir de forma tática e buscar um refúgio. Normalmente, um refúgio é um lugar mais elevado, onde tu consegue enxergar mais longe, tu consegue ver o inimigo vindo, tu consegue se preparar para atacar o inimigo quando ele está chegando mais perto. Quando as pessoas e o mundo se tornavam hostis contra Davi, Davi buscava refúgio em Deus. Porque em Deus ele confiava. E é exatamente por confiar em Deus e buscar refúgio em Deus que Davi se sente ultrajado e ofendido com um conselho que os seus amigos dão a ele. Ele diz, no Senhor eu confio. Como dizeis a minha alma, então, fugir para a vossa montanha como um pássaro? Eu confio em Deus, vocês sabem que eu confio em Deus. Como é que então que vocês se atrevem a dizer que como um pássaro eu devo fugir para as montanhas? A figura do pássaro aqui que foge é usada para evocar as ideias de rapidez e silêncio, porque um pássaro, por voar, né, ter a capacidade de voar, é extremamente rápido. E ao mesmo tempo, ele é silencioso. Né, ele consegue se movimentar de forma silenciosa. Ele consegue voar de forma silenciosa. Então, que os amigos de Davi que estavam dizendo o seguinte, olha, Davi, não tem jeito para ti.
A única solução que tem é tu imitar um pássaro, ser rápido, ser silencioso e fugir para as montanhas. Tem que fugir, porque não tem jeito. A coisa está feia e vai ficar pior ainda. E Davi fica indignado e ultrajado com esse conselho. Como vocês podem me aconselhar a fugir para as montanhas, se vocês bem sabem que eu confio no Senhor, que eu me refugio no Senhor? Antes de discutirmos por que confiar em Deus significa não fugir, nós devemos entender por qual motivo os amigos de Davi o estavam aconselhando a fugir. E isso nós vemos nos versículos 2 e 3. Versículo 2, nós temos o seguinte: pois eis que os ímpios armam o arco, põe as flechas na corda para com elas atirarem as escuras aos retos de coração. O que estava acontecendo é que os ímpios armavam emboscadas para prejudicar, roubar e matar aos retos de coração. Os ímpios aqui, obviamente, são aqueles que desobedecem à lei de Deus, que não levam Deus a sério. Já os retos de coração são os fiéis a Deus, aqueles que confiam em Deus, aqueles que obedecem à lei de Deus com humildade e persistência. O versículo 3 fala dos ímpios, o versículo 2 fala dos ímpios preparando os seus arcos e ajeitando as suas flechas para as escondidas e no escuro da noite atirarem nos retos de coração. É óbvio que essa imagem aqui ela não deve ser entendida literalmente. Não é que as pessoas literalmente estavam se escondendo com arco e flecha para atirar nas pessoas. Não, isso aqui é uma imagem que Davi está usando para se referir às maldades traiçoeiras que os ímpios cometiam contra os retos de coração. O objetivo dos ímpios não está claro. Não é dito porque os ímpios estavam fazendo isso. Mas a gente pode supor com um certo grau de segurança que o propósito deles era obter algum tipo de lucro, algum tipo de vantagem com a destruição dos retos de coração. Esse era o objetivo dos ímpios, por exemplo, no Salmo capítulo 10. A gente pode ler aqui, Salmo capítulo 10, olha o que está escrito aqui. Versículo 1. Por que estás ao longe, Senhor? Por que te escondes nos tempos da angústia? Os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre. Sejam apanhados nas ciladas que maquinaram, porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma, bendiz ao avarento e renuncia ao Senhor. Pela altivez do seu rosto, o ímpio não busca a Deus. Todas as suas cogitações são que não a Deus. Os seus caminhos atormentam sempre. Os teus juízos estão longe da vista dele, em grande altura, e despreza os seus inimigos. O ímpio diz em seu coração: não serei abalado, porque nunca me verei na adversidade. A boca do ímpio está cheia de maldições, de enganos e de astúcia. Debaixo da sua língua há malícia e maldade. O ímpio põe-se em emboscada nas aldeias, nos lugares ocultos, mata o inocente. Os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre. O ímpio arma ciladas no esconderijo, como o leão no seu covil. Arma ciladas para o quê? Para roubar o pobre, rouba o pobre, prendendo na sua rede. Encolhe-se e abaixa-se para que os pobres caiam em suas fortes garras. O objetivo dos ímpios, no Salmo 10, era roubar o pobre. Por que roubar o pobre? O pobre é aquele que tem pouco. Sim, o pobre é aquele que tem pouco, mas ao mesmo tempo, o pobre é aquele que não pode fazer nada para defender o pouco que tem. Então, entre roubar o rico e roubar o pobre, é mais fácil roubar quem? Roubar o pobre. Então era isso que os ímpios estavam fazendo no Salmo 10. E a gente pode supor que a motivação no Salmo 11 era a mesma. Os ímpios armavam armadilhas para os retos de coração para obter lucro, para roubar, para se apoderar daquilo que pertencia aos retos de coração. Sim. A gente pode pensar em Acabe, por exemplo, né? Acabe, ele queria a vinha, que estava ali perto do palácio dele, e ele fez uma proposta para o Nabote.
Ele disse, olha, Nabote, eu te vendo, quer dizer, eu quero comprar essa vinha de ti aqui, tu pode fazer o preço que tu quiser, eu pago aquilo que tu quiser. O Nabote, ele não quis vender, porque ninguém é obrigado a vender. Né? Se alguma coisa pertence a ti, você não é obrigado a vender nada para ninguém. Não importa se a pessoa está oferecendo mundos e fundos, se tu não quer vender, tu não quer vender. Nabote não quis vender. Aí o que aconselhado pela sua esposa, o que o Acabe faz? O Acabe arma um laço, arma uma armadilha contra o Nabote. Nós conhecemos a história. Ele é morto, aparentemente de forma legal, né, porque aparecem falsas testemunhas dizendo que ele blasfemou de Deus, que ele blasfemou do rei. Então, existe agora uma legalidade, ele é apedrejado e daí vai lá o Acabe e toma posse da vinha do Nabote. Era exatamente isso aqui, a gente pode pensar, eram coisas assim que estavam acontecendo. Sim. 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 Sim, exatamente isso. Então a gente pode supor que o objetivo dos ímpios aqui no Salmo 11 era o mesmo do Salmo 10. Eles estavam armando emboscadas para prejudicar, roubar e matar aqueles que obedeciam a Deus aos retos de coração. E era de se esperar, numa situação dessas, era de se esperar que as autoridades civis cumprissem o dever que Deus lhes deu de proteger os bons. Era de se esperar que isso estivesse acontecendo. E é por isso que eu suponho que o Salmo 11 foi escrito, ele foi escrito por Davi, eu suponho que esse salmo foi escrito quando Davi ainda não tinha sido colocado como rei. Porque, obviamente, depois que Davi foi coroado rei, Davi começou a fazer justiça no seu reino. Então, obviamente, aqui esse salmo foi escrito por Davi antes, enquanto Saul era rei. Saul começou como um bom rei, mas ele foi pervertendo os seus caminhos. Até que ele se tornou um rei mau, um rei rebelde contra Deus. Então, não é de estranhar que essas coisas estivessem acontecendo no seu reino. Afinal de contas, o próprio Saul estava fazendo isso, né? O próprio Saul estava perseguindo de forma injusta a Davi. Então, se o próprio rei estava fazendo isso, não é de se admirar que as pessoas que estavam abaixo de Saul, mas que ainda assim tinham poder, estivessem fazendo o mesmo. Então era de se esperar que numa situação dessas, as autoridades civis, os sacerdotes, os levitas, que eles cumprissem o dever que Deus deu de proteger os bons, os que obedecem a Deus, e punir os maus. Era de se esperar que isso estivesse acontecendo. Era de se esperar que o próprio Saul fizesse isso. Que o próprio Saul dissesse, opa, não, isso aqui está errado, isso não pode estar acontecendo, isso é contrário à lei de Deus, a gente não pode fazer isso. Era de se esperar que isso estivesse acontecendo, mas não era isso que estava acontecendo, porque os fundamentos que resguardavam aquela sociedade tinham sido destruídos. Se forem destruídos os fundamentos, diz o versículo 3, que poderá fazer o justo? Os fundamentos que resguardavam aquela sociedade, a sociedade de Israel, haviam sido destruídos. Aquilo que foi estabelecido por Deus para proteger os bons e punir os maus, foi destruído. Aquilo que foi estabelecido por Deus para que houvesse justiça, foi destruído. Os fundamentos foram destruídos. O que pode fazer o justo, então? Os fundamentos são as ordenanças de Deus pelas quais Ele organiza e governa as sociedades humanas. Por exemplo, um dos fundamentos pelos quais Deus organiza e governa as sociedades é a sua ordenança de que os governos humanos possuem uma única responsabilidade, como nós dissemos antes: proteger os bons
segundo a lei de Deus, segundo aquilo que a lei de Deus determina que é bom, e punir os maus, de acordo com aquilo que a mesma lei de Deus afirma ser mal. Quando os fundamentos pelos quais Deus organiza a sociedade humana são destruídos, os retos e justos, os retos de coração, eles não têm a quem recorrer. A quem eles podem recorrer? Aquele que deveria te fazer justiça, ele mesmo está fazendo a injustiça. É interessante a gente perceber que o texto bíblico aqui no Salmo 11, e de uma forma, em toda a Bíblia, na verdade, vai tudo aquilo que pode ser chamado de teologia de dois reinos. É provável que você jamais ouviu essa expressão teologia dos dois reinos. Num certo sentido, existem dois reinos, sim. Existe o reino da luz e existe o reino das trevas. Mas a teologia dos dois reinos não é isso que essa teologia afirma. A teologia dos dois reinos afirma que existem aspectos deste mundo que estão fora do alcance da autoridade de Jesus. Então são dois reinos. É o reino de Deus e o reino dos homens. Tem coisas que estão debaixo da autoridade de Jesus, tem coisas que não estão debaixo da autoridade de Jesus, e Jesus nem faz questão que estejam debaixo da autoridade dele. É isso que afirma a teologia dos dois reinos, tá? E você provavelmente está pensando, não, como é que um discípulo de Jesus afirmaria que existem aspectos deste mundo que estão fora do alcance de Jesus? Como um discípulo de Jesus em sua consciência poderia afirmar isso? Bom, em muitos aspectos nós afirmamos isso. E eu posso dar para vocês 3 ou 4 exemplos disso. Nós devemos dar o dízimo de tudo aquilo que nós ganhamos. Né? O dízimo é 10% das nossas rendas. Só que a forma como o dízimo é ensinado e praticado, muitas vezes, diz o seguinte, olha, 10% daquilo que tu ganha é de Jesus. Os outros 90% são teus. Isso está errado. Sim, 100% pertence a Jesus. É por isso que ele pode exigir 10%, porque 100% é dele. 10% tu devolve para ele. Os 90% são teus no sentido de que tu pode dispor deles. Mas tu não pode dispor deles para fazer aquilo que tu bem entende com eles. Entende? Por exemplo, digamos que eu esteja vivendo uma situação difícil, onde eu não tenho muito dinheiro sobrando, e eu tenho que sustentar a minha família. Eu devolvo os 10% para Jesus, mas Jesus é Senhor sobre os outros 90%. Isso quer dizer que eu não posso desperdiçar esses 90% e deixar a minha família passando fome, como tem muita gente que faz por aí. Né? Tem muitas pessoas que são pais e mães de família que são viciados em drogas, viciados em álcool, viciados em jogo, viciados em qualquer coisa, que deixam os seus filhos passando fome em casa e desperdiçam o seu dinheiro. Não. Jesus é Senhor sobre 100% do dinheiro. Isso quer dizer que se eu estou passando por uma dificuldade financeira, eu tenho que saber priorizar o meu dinheiro. Eu não posso gastar da forma como eu bem entendo.
Não, Jesus é Senhor sobre tudo. Jesus não é 10% é de Jesus e 90% é meu e eu decido como eu vou gastar os 90%. E ainda que eu não estivesse passando por uma situação de dificuldade financeira. Eu já vi uma cena num filme. A cena é interessante, mas ela ensina algo errado. O camarada estava dizendo o seguinte: olha, eu faço o que eu quiser com o meu dinheiro. Se eu quiser pegar todo o meu dinheiro aqui, colocar gasolina e prender fogo, eu posso fazer. Não, tu não pode fazer isso. Deus não permite que tu faça isso. Porque se foi Deus que te abençoou com aquela quantidade de dinheiro ali, Ele tem uma razão pela qual Ele te abençoou. E então a gente vai descobrir na palavra de Deus como é que nós devemos administrar os nossos bens. Sim, nós podemos dispor dos nossos bens, mas nós devemos dispor dos nossos bens de acordo com aquilo que a palavra de Deus determina. Então, vou repetir aqui, tá? Nós podemos pensar, por exemplo, que Jesus só tem autoridade sobre 10% das nossas rendas e que Ele não tem autoridade para determinar como nós usaremos os demais 90%. Como consequência, quando a gente extrapola esse pensamento da nossa vida financeira pessoal para a economia nacional e global, nós pensamos que a autoridade de Jesus não tem nada a ver com a economia das nações. Não, as nações elas podem gerir a economia da forma como elas bem entendem, elas podem usar o dinheiro dos impostos como bem. Não, não é assim que funciona. Porque Jesus é o dono do ouro e da prata. Toda a riqueza produzida pelas nações pertence a Jesus. E é Ele que determina como isso deve ser gerido. Ele é que determina como isso deve ser administrado. Só que a gente não percebe isso, porque na nossa própria vida a gente assume que os 90% restantes são nossos e a gente determina como vai usar. A gente pensa, bom, então por que o Bolsonaro ou por que o Lula deveria de levar em consideração aquilo que Jesus diz acerca da economia? Né? Se eu não preciso levar em consideração, por que eles precisam levar em consideração? Nós pensamos que a autoridade de Jesus na saúde se limita aos milagres que Ele realizou no seu ministério terreno e aos milagres que Ele continua a realizar nos nossos dias pelo Espírito Santo. A gente pensa que Jesus e saúde só se interligam quando tem a ver com algum milagre. Jesus só tem a ver com saúde quando alguém vem aqui à frente e a gente ora com unção de óleo, ou então quando a gente visita alguém no hospital e a gente ora para a pessoa ser curada. É só ali que Jesus tem a ver com saúde. Como consequência, nós jamais consideramos o que a lei de Deus possa nos ensinar acerca de como a saúde pública deve ser gerida. E então nós entregamos a saúde pública para ser gerenciada pelo Estado. E essa é a situação onde a gente se encontra. Que a gente quase tem que pagar pela saúde duas vezes, né? A gente paga através dos impostos, para então que possa haver o SUS, e a gente tem que pagar uma segunda vez, porque se a gente for depender do SUS, a gente vai, em muitos casos, a gente vai morrer. Né? Então daí tu tem que pagar um médico particular, tu tem que pagar um plano de saúde particular, então tu paga pela saúde duas vezes, simplesmente porque a gente pensa que Jesus não tem nada a ver com a saúde. Nós pensamos que a autoridade de Jesus como professor
se limita à igreja. Jesus só é um mestre com relação às coisas religiosas deste mundo. Jesus só é um mestre religioso. As demais coisas, para nós aprendermos as demais coisas, nós devemos procurar outros mestres. Como consequência, nós jamais cogitamos que a autoridade de Jesus se estende à escola e à universidade. E por isso nós entregamos os nossos filhos para serem criados e educados pelo Estado. Porque a gente pensa, não, Jesus só tem a nos ensinar coisas com respeito ao céu. Mas jamais coisas com respeito à vida aqui nessa terra. Então Jesus não tem nada a ver com a educação. Então os nossos filhos são educados pelo Estado. E depois a gente se admira quando o Estado começa a ensinar coisas que a gente não concorda. Mas tu mesmo assumiu que Jesus não tem nada a te ensinar sobre outras coisas? Por que agora tu está reclamando que o Estado está ensinando coisas que tu não concorda? Nós pensamos que para Jesus o único trabalho que verdadeiramente interessa é o trabalho pastoral, é o trabalho do pastor. E todos os demais ofícios, todos os demais trabalhos são inferiores ao ministério. Como consequência, nós desconsideramos tudo que a palavra de Deus nos ensina acerca das relações trabalhistas. Sim, a Bíblia ensina acerca de relações trabalhistas. E nós entregamos ao Estado o dever de gerenciar essas relações e arbitrar sobre elas. A gente poderia falar de muitas outras esferas que integram a nossa vida no mundo criado por Deus. Mas propositadamente nós vamos nos limitar a essas 4: economia, saúde pública, educação e relações trabalhistas. Normalmente nós não pensamos dessa forma. Mas quando Jesus afirma que ele recebeu toda a autoridade nos céus e na terra, Jesus estava dizendo que ele recebeu autoridade sobre os céus e a terra, sobre todas as coisas que se passam nessa terra. Então, se a economia é uma realidade dessa terra, a economia está debaixo da autoridade de Jesus. Se a saúde, se a educação, se as relações trabalhistas são coisas que acontecem, que se passam nessa terra, elas estão debaixo da autoridade de Jesus. Tudo está debaixo da autoridade de Jesus. Mas como o mundo rejeita a autoridade que Jesus recebeu de impor sobre as nações a lei de Deus, como sendo o padrão pelo qual cada aspecto da existência humana deve ser governado, os fundamentos pelos quais Deus ordena e governa a sociedade foram esquecidos, foram destruídos. É por isso que nós estamos vivendo no limiar da civilização ocidental sendo destruída. Tudo aquilo que fez a civilização ocidental ser talvez a maior civilização na história da humanidade está sendo destruído. Porque os fundamentos foram esquecidos. Os fundamentos foram destruídos. No início se considerava que todas as coisas deveriam ser feitas debaixo da autoridade de Jesus. Mas logo depois isso foi esquecido. E então nós nos encontramos na situação onde nós estamos. E infelizmente, os ímpios não são os únicos culpados pela destruição dos fundamentos pelos quais Deus ordena e governa a sociedade. A igreja cristã, tem bastante culpa nisso.
porque a igreja cristã se uniu ao mundo dizendo que a autoridade de Jesus se limita ao céu. Então o Estado se apoderou de todas as coisas. Sim, por exemplo, se dá como exemplo lá nos Estados Unidos, na década, não sei se foi 60 ou 70, deve ter sido 60, onde foi proibido as orações, a leitura da Bíblia nas escolas públicas, né? Mas, na verdade, por que foi proibido? Foi proibido porque já anteriormente a igreja já havia se retirado. Porque quando a gente estuda, houve o liberalismo teológico no século XIX, e esse liberalismo teológico é um movimento dentro, principalmente do protestantismo, em que não acreditava nas questões sobrenaturais que a Bíblia afirma. Então, por exemplo, não foi Deus que abriu o Mar Vermelho. Não, foi simplesmente algo natural que aconteceu. Então, houve, de alguma forma ali, houve alguma coisa natural que as águas recuaram e o povo de Israel passou e tudo, né? Alguns dizem, não é que não é que abriu o Mar Vermelho, não é que naquela parte do Mar Vermelho, na verdade, só tinha, a altura da água era só 50 centímetros que tinha. Daí alguém disse, então o milagre é maior ainda, né? Porque Deus conseguiu afogar todos os egípcios em 50 centímetros de água, né? Mas então esse movimento liberalista teológico, ele desacreditava de todas as coisas, os milagres de Jesus, nada daquilo ali é verdadeiro, né? A resposta dos crentes fiéis foi o chamado movimento fundamentalista nos Estados Unidos. Só que o movimento fundamentalista cometeu um erro. Em vez de responder com a palavra de Deus e permanecer presente na sociedade, nas universidades onde essas coisas estavam sendo discutidas, não. O movimento fundamentalista, ele pensou, não, a gente vai pelo menos tentar salvar o nosso grupo aqui. Então eles se isolaram, eles fugiram para as montanhas. E daí o que aconteceu é que 2, 3 décadas depois o governo disse, tá bom, então agora não precisa mais, não se deve mais orar nem ler a Bíblia nas escolas públicas. Por quê? Porque por 2, 3, 4 décadas a igreja se recolheu no seu próprio gueto. Em vez de ficar presente no campo de batalha, não, ela se recolheu. Então, na verdade, a causa pela qual foi proibido a oração e a leitura da Bíblia foi a igreja fugiu. A igreja, os fundamentos estão sendo destruídos e a resposta que eles tiveram foi, vamos fugir para as montanhas. E daí de lá para cá os Estados Unidos têm só degradado, né? A degradação moral está a olhos vistos, né? E aqui no Brasil também não é diferente. Em outras partes do mundo não é diferente. Então, os ímpios não são os únicos culpados pela destruição dos fundamentos dos quais Deus ordena e governa a sociedade. A igreja cooperou com os ímpios nisso. E agora, como é que a igreja pode erguer a sua voz profética quando ela mesma cooperou? Né? Como a igreja poderá erguer a voz profética contra os corruptos que administram a economia, quando a própria igreja disse que Jesus não tem nada a ver com a economia? Que a economia não deve estar submetida à lei de Deus. Como a igreja poderá repreender os governos, como aconteceu na época da pandemia, né? Como a igreja poderá repreender os governos que querem forçar tratamentos médicos ainda não testados? Como é o caso, não sei se de todas as vacinas, mas pelo menos algumas das vacinas que foram desenvolvidas contra a Covid, né? Vacinas que não foram testadas nem o método
da vacina e nem a própria vacina em si. Como a igreja poderá repreender os governos que querem forçar tratamentos médicos ainda não testados, quando a própria igreja passou a ensinar que Jesus não tem nada a ver com a saúde? Não, Jesus só tem a ver com a saúde quando um milagre é realizado, mas se não existe milagre, Jesus não tem nada a ver com a saúde. Como a igreja poderá condenar a escola por deturpar a educação dos seus filhos, quando foi a própria igreja que limitou a autoridade de Jesus a apenas às questões religiosas e nada mais? Como é que a igreja vai poder condenar essa tentativa constante de fomentar a guerra de classes? Ricos versus pobres, empregados versus empregadores, negros contra brancos e assim por diante. Como a igreja vai poder condenar essa tentativa constante de fomentar a guerra de classes, quando a própria igreja passou a ensinar que a autoridade de Jesus não tem nada a ver com as relações humanas, não tem nada a ver com as relações trabalhistas? Eu não estou dizendo que a igreja deve se ocupar dessas coisas, não. O que eu estou dizendo é que Jesus, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Ele determinou na sua palavra princípios que devem governar cada esfera que integra a nossa existência neste mundo. Afinal, Jesus recebeu toda a autoridade nos céus e na terra. Cabe à igreja fazer o quê? Cabe à igreja obedecer a Jesus. Cabe à igreja discipular as nações e ensinar as nações a obedecer a Jesus em todas as áreas da vida. Não é à toa, então, que o mundo está cada vez mais anticristão. A própria igreja se uniu aos ímpios para dizer que Jesus não tem autoridade na terra. Não é à toa, então, que os fundamentos pelos quais Deus ordena e governa a sociedade estão sendo destruídos a cada dia. Repetindo as palavras de Gary DeMar, o mundo não se sente ameaçado por pessoas que creem que quando morrerem irão para o céu. O que amedronta o mundo é quando os crentes acreditam que a Bíblia tem aplicações e implicações para todas as áreas da vida, ameaçando as suas estruturas de poder aqui e agora. O mundo e o diabo não se importam se nós confessamos Jesus como o nosso Senhor no céu. Mas o mundo e o diabo tremem quando nós confessamos Jesus como Senhor nos céus e na terra. E o mais trágico é o seguinte: a igreja ajudou os ímpios na destruição dos fundamentos pelos quais Deus governa a sociedade, e agora a igreja está querendo fugir porque ela não quer enfrentar as consequências das suas próprias ações. Ela disse, não, vocês têm razão, Jesus não tem autoridade sobre nada dessas coisas. Aí os fundamentos foram destruídos, a igreja percebeu o erro que cometeu e agora quer fugir para as montanhas. Não. Se tu entra numa loja, tu não é obrigado a comprar nada naquela loja, né? O simples fato de tu entrar numa loja não te obriga a comprar nada. Você pode observar tudo o que quiser. Agora, se você pegar algum item naquela loja e deixar cair e quebrar, você tem que comprar. Se você estragou, você tem que pagar pelo estragado. A igreja ajudou a estragar o mundo. O mínimo que a igreja deve fazer agora é não ficar nessa de fujamos para as montanhas. Não, o mínimo que a igreja pode fazer é permanecer firme onde está para consertar aquilo que ela ajudou a estragar. É arrependimento, sim. Tem que ficar, tem que arrumar aquilo que ajudou a estragar. Não pode ser assim, entrou na loja, quebrou
e daí sai correndo para não. Tu quebrou, tu estragou, agora tem que ajudar a arrumar. Se para Davi fugir para as montanhas não era uma opção viável, exatamente porque ele confiava em Deus e nele se refugiava, fugir para as montanhas também não é uma opção viável para a igreja. A igreja deve se arrepender por ter assumido essa teologia dos dois reinos, limitando a autoridade de Jesus apenas às questões religiosas pessoais. E então, a partir desse arrependimento, ela deve cooperar para a reconstrução dos fundamentos que foram destruídos. Como é que a igreja faz isso? Bem simples. A igreja faz isso pregando o Evangelho. Os crentes fazem isso pregando o Evangelho. Porque de repente, pregando o Evangelho a todas as pessoas, de repente a gente consegue converter um número de economistas suficientes e com autoridade para dizer, olha, a gente está fazendo tudo errado aqui no Brasil. Não é assim que deve ser feito. Se a gente fizer assim, a economia vai ser destruída. Se a gente pregar o Evangelho a todas as pessoas, daqui a pouco a gente vai converter o número de educadores suficientes para dizer o seguinte, olha, a educação no Brasil está tudo errado. Não é assim que deve ser administrada a educação. Se a gente pregar o Evangelho a todas as pessoas, daqui a pouco a gente vai converter um número de médicos e profissionais da saúde suficiente que vão dizer, olha, da forma como o SUS está sendo administrado, realmente não é à toa que a saúde é esse caos todo. Está tudo sendo feito de forma errada. Nós devemos pregar o Evangelho a todas as pessoas. Porque a transformação, ela nunca ocorre de cima para baixo. A transformação ocorre de baixo para cima. É assim que acontece lá em Atos dos Apóstolos. O mundo é salvo de baixo para cima. São as pessoas simples, os teus amigos, os teus vizinhos, os teus colegas de trabalho, os teus familiares. Você vai pregando o Evangelho para essas pessoas vão sendo salvas, elas vão pregando o Evangelho para outras pessoas, assim, e daqui a pouco, quando vai ver, toda uma sociedade, toda uma cidade foi ganha para Jesus. E quando nós pregamos o Evangelho, nós não devemos pensar que o nosso trabalho é convencer as pessoas a se voltar, a votarem em Jesus como se elas estivessem votando em um presidente. A questão não é, olha, tu tem a possibilidade de escolher Jesus. Não é a possibilidade de escolher Jesus. Jesus é aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Jesus é um novo rei que chegou. Jesus não é alguém que é elegido por nós como rei, não. Jesus é um rei que chegou e esse rei, as pessoas devem se submeter a ele. O Evangelho deve ser pregado de tal forma que as pessoas percebam que ou elas se submetem à autoridade de Jesus, ou então não há esperança para elas. Não é uma eleição presidencial onde eu posso escolher este ou aquele candidato. Não. Então, em vez de fugirmos para as montanhas por causa da hostilidade deste mundo incrédulo, nós devemos conclamar as nações ao arrependimento. Nós conclamamos as nações pregando aos cidadãos dessas nações. Nós conclamamos o Brasil ao arrependimento pregando aos brasileiros.
Isaías fala da missão da igreja e dos crentes neste mundo. Ele fala o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos oprimidos, enviou-me a restaurar os de coração abatido, a proclamar liberdade aos cativos e a pôr os presos em liberdade, a proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar que se dê uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado aos que choram em Sião, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Isso aqui, essa passagem se aplica a Jesus. Jesus veio fazer isso, tá? E agora, o que aqueles que creem em Jesus farão? Aqueles que estavam angustiados, mas foram alegrados, aqueles que antes estavam vestidos de cinzas e óleo, e agora foram dados a eles coroas e alegria, e assim por diante. O que eles farão? Esses que foram salvos, eles edificarão as antigas ruínas, restaurarão os lugares antes destruídos e reedificarão as cidades assoladas, os lugares devastados de muitas gerações. Os fundamentos tinham sido destruídos, mas agora aqueles que são salvos pelos Messias, eles é que edificam aquilo que foi destruído. Eles é que restauram todas as coisas. Versículo 6, eu estou lendo aqui Isaías 61. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e vos chamarão ministros do nosso Deus. E a sua posteridade será conhecida entre as nações e os seus descendentes no meio dos povos. Todos os que os virem haverão de reconhecê-los como descendência bendita do Senhor. Porque o Senhor, eu estou pulando aqui vários versículos, tá? Porque o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor de todas as nações, assim como a terra produz os seus renovos e como o horto faz brotar o que se semeia nele. Quando os fundamentos estão destruídos, o que poderá fazer o justo? O justo só pode fazer uma coisa: permanecer firme neste mundo, reedificando os fundamentos destruídos pelos ímpios, por meio da pregação do Evangelho e por meio do sal e da luz que emanam da sua presença neste mundo. Para que as cidades e as nações sejam restauradas debaixo da autoridade de Jesus, para que por meio da igreja o Senhor faça brotar a justiça e o louvor das nações. O que fazer então quando os fundamentos pelos quais Deus ordena e governa a sociedade estão destruídos? Confie no Senhor, como Davi confiou. Então se recuse a fugir para as montanhas, confie no Senhor e restaure aquilo que os ímpios destruíram. Os ímpios destruíram a educação, é você que vai restaurar a educação. E assim por diante. E como você vai fazer isso? Anunciando o senhorio de Jesus sobre todas as esferas que integram a nossa existência neste mundo. Confie no Senhor e restaure o que os ímpios destruíram. E ao restaurar os fundamentos destruídos pelos ímpios, você vai estar cooperando com Jesus no seu juízo contra eles, contra os ímpios, como nós veremos a partir do versículo 4. Davi começa o versículo 4 afirmando que o Senhor está presente na terra ao mesmo tempo em que reina e julga desde os céus. O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos, no entanto, estão atentos. As suas pálpebras provam os filhos dos homens. Sim, Jesus está lá no céu. Mas ele está lá no céu não cuidando apenas das coisas do céu. Jesus está no céu cuidando das coisas aqui na terra. Os seus olhos estão atentos. As suas pálpebras provam os filhos dos homens. Jesus é descrito no Apocalipse como aquele que tem olhos como que chama de fogo. Se João estivesse descrevendo Jesus nos dias de hoje, João diria que Jesus tem como que visão
de raio-x, como o super-homem tem, que penetra todas as coisas. Não há nada que possa se esconder aos olhos de Jesus. O Senhor está no seu santo templo, diz o versículo 4. É com toda certeza uma referência à habitação de Deus no meio do seu povo, do templo lá em Jerusalém. Mas o fato de Deus habitar num tabernáculo terreno não diminui o seu poder e autoridade, porque o trono sobre o qual ele reina está nos céus. A partir de tudo aquilo que Jesus cumpriu e conquistou na nova aliança, nós sabemos que Jesus está conosco até o final dos tempos. Afinal de contas, a igreja é o templo do Deus vivo. Jesus habita no templo. Jesus está assentado no seu santo templo. Jesus discerne perfeitamente entre aqueles que são justos e obedecem a tudo aquilo que ele ordenou na sua palavra e entre aqueles que são incrédulos, que são ímpios, que são desobedientes. O Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência odeia a sua alma. Jesus prova o justo para o próprio benefício do justo, para que o justo saiba das suas próprias falhas. Porque a gente só percebe as nossas próprias falhas no meio da provação, né? Quando tudo está bem, a gente não percebe a falha, o erro, o pecado. Agora, quando a gente é colocado no fogo da batalha, ali sim a gente percebe todas as nossas falhas, todos os nossos erros. Ali a gente percebe como de fato a gente responde diante da tragédia. Então o Senhor prova os justos para o benefício deles, para que, percebendo as suas próprias falhas, eles passem a obedecê-lo com maior precisão ainda. Mas com relação aos ímpios, aos que amam a violência, a estes Jesus odeia. Ele odeia, a sua alma odeia a eles. E o ódio de Jesus sobre aqueles que não se submetem à sua palavra, à sua autoridade, se manifesta nos vários juízos que ele, Jesus, envia sobre os justos. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Isso será a porção do seu copo. Laços aqui, uma melhor tradução talvez seria brasas, brasas incandescentes e enxofre, que a palavra de Deus corriqueiramente usa para se referir aos juízos de Deus relatados no Antigo Testamento. Além dessas brasas ardentes e enxofre, o juízo incluirá vento tempestuoso. E assim como nós não tomamos aquela imagem de pessoas com arco e flecha como sendo uma imagem literal, aqui nós também não devemos pensar que Deus vai fazer chover brasa e fogo e enxofre sobre os ímpios. Não, isso aqui é uma imagem do juízo de Deus sobre os ímpios. Essas imagens evocam o juízo de Jesus sobre os ímpios que rejeitam a sua autoridade, na medida em que os justos trabalham na reedificação dos fundamentos destruídos. Isso é que a gente não pode perder de vista aqui. Esses juízos, eles ocorrem na medida em que os justos trabalham para reedificar aquilo que havia sido destruído. Antes a gente falou que provavelmente o contexto desse salmo aqui é no reinado de Saul. Como é que os ímpios que estavam agindo aqui nesse período seriam castigados? Seriam com Davi chegando ao trono, fazendo justiça. É assim que eles seriam castigados. É assim que a justiça seria feita. Algumas pregações atrás eu afirmei aqui que Deus prefere que a justiça dele seja feita de forma indireta, por aqueles que devem administrar a justiça.
Por exemplo, em Romanos 13. Em Romanos 13, nós lemos das autoridades que receberam de Deus a espada para punir os maus. Só que a gente se esquece que Romanos 13 vem logo depois de Romanos 12. E como é que Romanos 12 termina? Romanos 12 termina da seguinte forma, dizendo que nós não devemos nos vingar a nós mesmos. Nós devemos dar lugar à ira de Deus. Como é que a ira de Deus se manifesta? Como é que Deus quer que a ira dele se manifeste? Quando as autoridades punem os maus. Quer dizer, alguém fez o mal contra mim, não sou eu que vou lá me vingar. Não, vou esperar na justiça de Deus. E qual é a justiça de Deus? A justiça de Deus é a autoridade indo lá e punindo a pessoa que fez o mal contra mim. Quando Deus chega a ter que agir de forma sobrenatural para punir, Deus nunca faz isso com alegria. Porque quando Deus tem que fazer isso, é porque toda a estrutura que Deus montou não está funcionando. Toda a estrutura de proteção dos bons e punição dos maus não está funcionando. Então pensa, bom, eu não tenho alternativa, eu mesmo vou ter que agir. Quando Deus se obriga a agir assim, ele tem que agir inclusive contra os juízes que ele estabeleceu que deveriam de fazer justiça e não fizeram justiça. Então, como é que os ímpios são julgados e castigados por Deus? À medida em que os justos reedificam aquilo que foi destruído. À medida em que as coisas começam a voltar ao seu devido lugar. À medida em que o mundo volta a ficar com a cabeça para cima. Né? O mundo ficou de pernas para o ar, como a gente diz. Não, agora então nós vamos fazer a coisa voltar. Nós vamos restaurar aquilo que foi destruído. E à medida em que isso é feito, então os maus, os ímpios, são punidos de acordo com a determinação de Deus. Se o problema era que por estarem os fundamentos destruídos, os ímpios se sentiam livres para cometer crimes e violência sem qualquer consequência, a solução é a restauração daqueles fundamentos pela pregação fiel do Evangelho de Jesus e da sua lei, da sua vontade, os quais cooperando para a reedificação de tudo aquilo que foi destruído, garantirão o juízo de Deus sobre os ímpios. Porque o Senhor, versículo 7, o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto olha para os retos. Deus é um Deus justo. Jesus é um rei justo. Jesus ama a justiça estabelecida na lei de Deus. E é por isso mesmo que ele abençoa os justos, ele abençoa os retos. Aqui quando diz que o rosto dele olha para os retos, o rosto de Deus se virando para alguém, normalmente é visto como sinal da bênção de Deus. Né? Deus virando o seu rosto de forma contrária, Deus virando as costas para alguém, é sinal da maldição de Deus. Os fundamentos devem ser reconstruídos porque o Senhor é justo e ama a justiça. E nós não poderíamos fazer outra coisa a não ser cooperar para que os fundamentos sejam reconstruídos para que haja justiça novamente. Para que a justiça e o juízo fluam novamente, como rios. Fugir para as montanhas não é uma opção viável para nós, nem para a igreja. Não é uma opção viável para os discípulos de Jesus, porque quem foge das suas responsabilidades nega a Jesus, rejeita Jesus.
mesmo em face das armadilhas, hostilidades deste mundo, a igreja e os crentes devem permanecer firmes nos seus postos de batalha. Se for para fugir, que nós fujamos para quem? Para Deus, para nos refugiarmos nele, não para as montanhas. Não, nós nos refugiamos em Deus e permanecemos onde estamos. Permanecendo firmes nos nossos postos de batalha, nós não devemos ficar inertes. Nós devemos cumprir a responsabilidade que Jesus nos deu. E a responsabilidade que recebemos é declarar ao mundo que Jesus recebeu toda a autoridade nos céus e na terra. Todas as pessoas e todas as nações devem se submeter a Jesus, através do arrependimento dos pecados e da fé, para que assim aprendam a fazer aquilo que é justo, aprendam a obedecer a Jesus, aprendam a fazer tudo aquilo que Jesus nos ordena na sua palavra. E então os fundamentos, agora destruídos, serão novamente reedificados. As cidades destruídas serão reerguidas. E todos aqueles que não se submeterem a Jesus serão por ele julgados. Isso deve ser pregado também. Deve ser pregado que quem não se submeter a Jesus será castigado, será julgado, já agora e então eternamente. O que fazer quando o mundo parece estar cada vez mais hostil aos discípulos de Jesus? Não é fugir para as montanhas, é permanecer firme onde quer que Jesus te tenha colocado. Pregue o Evangelho e seja a luz do mundo, seja o sal da terra e restaure aquilo que os ímpios destruíram, cooperando com Jesus no seu juízo sobre eles. Amém. Nós podemos nos colocar de pé, vamos cantar um hino, e depois deste hino, se alguém precisa de oração por alguma enfermidade, pode vir à frente.